estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Peço que sentem, por favor, e que pegue a sua Bíblia e abra em Lucas 18, do 35 até o 43. E vamos ler. Lucas 18, 35 a 43. Vamos lá. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? O Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Nós sempre falamos que às vezes a pessoa tem uma única oportunidade na vida. E se ela deixa passar, às vezes não volta mais. Por isso que a Bíblia, ela é bem enfática em dizer, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Nós somos orientados a não jogar nenhuma fora. O tempo urge, passa e não volta. Não sabemos se teremos novamente aquela chance, aquela oportunidade de viver tal coisa. Por isso somos orientados por Deus. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você não sabe se vai dar de frente, se encontrar com aquela chance, aquela oportunidade novamente. Tem coisa que passa na vida da gente e é ali. Você tem que pegar. Se você deixa passar, talvez nunca mais alcance e não encontre mais. Não é à toa que a palavra nos orienta. Agarrem as oportunidades. Então, quando Deus nos dá uma oportunidade de realizar algo, de viver algo, você não pode tratar aquilo de qualquer maneira. Você não pode fazer corpo mole, você não pode ignorar, você não pode deixar passar. Você tem que ter a inteligência de pegar. E é por isso que nós temos que ter discernimento na vida. E na nossa caminhada de fé, nossa caminhada com Deus, nós precisamos manter uma atenção, como a Bíblia diz. Olhe, vigie e ore. Olha. Fica atento. Porque às vezes Deus coloca algo diante da pessoa e a pessoa não valoriza aquilo. É como os judeus com Jesus. Eles esperavam que Jesus ia chegar num belo cavalo, com todo um aparato militar e um poderio. E Jesus chega num jumentinho. Isso aí não é bom. Isso aí não é bom. Pessoa que julga as coisas
só pela aparência ela não tem discernimento, ela pode jogar algo muito bom, muito importante, a melhor coisa da vida dela, por causa daquela visão curta, limitada, baseada naquilo que ela vê e não baseada na fé. Entende isso? Não. Jesus era a melhor coisa, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ele estava ali, chegando à disposição de quem quisesse, e foi extremamente desprezado, porque, bem sabido, eles esperavam um movimento, uma posição, um status, uma coisa muito grande, e ele fez coisas muito grandes, mas ele chegou num jumentinho. Às vezes as coisas na vida da gente, elas não chegam nesse cavalo branco de raça, com todo esse aparato militar. Às vezes chega num jumentinho, mas é o melhor. Dali você vai pegar o melhor. Aquilo é o melhor que poderia acontecer na vida da pessoa. Mas como a pessoa só anda por vista, ela não tem discernimento, ela não busca esse discernimento, ela não olha, e esse olhar é espiritual. Quando a Bíblia diz, olhe e vigie, a Bíblia não está falando para você a questão, o olhar humano das coisas. É uma observação espiritual. Como eu falava ontem de paz. Paz que nós falamos é uma paz espiritual. Nossa paz que o mundo vende. Uma paz espiritual. É isso que as pessoas têm que entender. Esse olhar é espiritual. Quando nós falamos, a Bíblia fala desse olhar, está falando de discernimento. Porque a gente, quando está atento de forma espiritual, você consegue perceber quando as coisas estão tomando um rumo diferente. Quando aquilo não está certo. Me faço entender? E quando nós estamos com um olhar espiritual, nós conseguimos também discernir quando uma coisa aparentemente ela não é boa, mas é o melhor que poderia me acontecer. Dali, pegando aquela oportunidade, eu vou dar um salto grande. Então, como quem vivia com o olhar humano e não um olhar espiritual, Jesus entrar num jumentinho, que é isso? Isso aí jamais é o Messias, é impossível. Porque se fosse o Messias, ele entraria num cavalo branco de raça e num aparato, com aparato militar, todas as pompas aqui, porque ele chegaria como um grande rei, e ele sempre foi um grande rei. Mas como as pessoas julgavam de forma naturalmente, então, veriam as coisas com um olhar natural. Não consegue ver jamais de forma espiritual. Só quem tem um olhar espiritual vai conseguir discernir as coisas de forma espiritual. Então, essa chance aqui, de mudar de vida, era única. E quem olhava, talvez pudesse a imagem decadente, derrotada dele, porque ele não era só cego, ele era mendigo. Então, o problema não era só a cegueira, ele vivia de forma miserável. Ele vivia de uma maneira miserável. Então, ele tinha uma vida destruída na saúde, no financeiro, aquela destruição. Talvez quem olhava para ele não conseguia enxergar nada a não ser muita miséria e destruição. Não consegue, talvez ninguém conseguiu enxergar algum sonho, algum desejo de mudança ali. Porque a imagem era decadente. Mas nós vimos que havia dentro dele
uma força interior importante, porque quando ele teve a chance de jogá-la para fora, ele jogou, ele manifestou. Então, ele tinha uma fé. Ele tinha o sonho de mudar. Talvez até então ele não tinha visto como. Sabe quando você tem algo dentro de você, mas você não sabe como fazer? E de repente chega o dia em que uma grande oportunidade passa por você. E você consegue reconhecer ali a grande chance da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele tinha dentro dele o desejo de mudança, mas certamente não via como. Mas quando ele ouviu, o que está acontecendo aí? O que está passando? Jesus de Nazaré. Certamente ele já tinha ouvido que Jesus estava fazendo milagres. Então, naquele momento, aquilo que existia dentro dele, ele colocou para fora, aquela era a chance da vida dele. E ele não ia deixá-la passar. Aquela era a grande oportunidade da vida dele, ele não ia deixar passar. Inteligente. Você vê que ele era um mendigo, que a Bíblia ainda, na NVI, fala que o mendigo cego recupera a visão. Então, você vê que ele era um mendigo, ele era cego, ele estava numa condição lamentável, mas dentro dele existia um desejo de viver uma vida diferente. E quando ele teve a oportunidade, quando Jesus passou, ele agarrou. Então, algumas pessoas, elas têm vontade, e até então não conseguiram encontrar um meio, mas quando foram despertadas, a oportunidade chegou, elas agarraram. Algumas até dizem que têm essa vontade. Mas a oportunidade já passou, já foi, e elas jogam fora sempre. Algumas já tiveram mais, mas jogam fora. A chance de mudar. Jesus era a grande chance dele. Era a oportunidade única. E ele agarrou a primeira vez. Foi a primeira vez que ele teve um encontro com Jesus. E ele pegou e não jogou fora. Aí está a diferença. Ele queria mudar, mas até então não tinha encontrado um meio. Mas quando ele encontrou, ele agarrou. Algumas pessoas já encontraram e jogaram fora. E é por isso que a vida não anda. Porque até dizer, eu quero uma mudança, muitos dizem. Mas quando chega a hora de pegar aquela oportunidade e aproveitá-la totalmente, muitos não fazem. Não agarram. Jogam fora. Ele, quando disse, Jesus está passando, ele pegou. E com tanta força, e impressionantemente, naquele momento ele começou a sofrer oposição. Era para alguém se levantar e mandar ele calar, pelo contrário, era para ter ido alguém lá e pego pela mão dele e dito, vem cá, eu vou te levar até o mestre, eu vou te levar até Jesus. Mas você vê que muitas vezes quando uma pessoa, ela reage, e é aí que ela mostra mesmo se ela quer uma mudança na vida dela, se ela quer uma vida diferente. É exatamente quando ela agarra a oportunidade e ela começa a sofrer oposição. Porque é o que muito acontece. A pessoa, ela decide, eu quero uma mudança, eu agarro a oportunidade, mas lá vem a oposição. Era para alguém se opor a esse homem? Mandar ele calar a boca? Não. Mas isso a gente encontra o tempo todo. Pessoas destruídas que decidem, não, eu vou me agarrar agora com Deus, essa é a chance da minha vida e eu vou viver coisas diferentes. E elas ouvem todo tipo de palavras contrárias. Olha, isso é besteira, olha, isso não vai acontecer, olha, isso não é bem assim.
deixa isso para lá. Elas não são apoiadas ou são criticadas. Um monte de coisas acontecem. Quantas vezes eu vejo isso? Situações várias acontecendo para tirar a pessoa do foco. Mas é aí que a pessoa prova se realmente ela quer uma mudança. É aí. É quando ela começa a sofrer com todo tipo de situação de oposição. E gente falando que não vai, que isso é um delírio, que isso não vai acontecer, que isso não vai, denegrindo, baixando a autoestima, criticando. Esse homem, certamente, ele tinha complexos. Porque não tem como, era um homem doente, era um homem miserável. Ele mendigava. Então você imagina que ele está cheio de complexos. Ele tem uma condição de vida muito ruim, autoestima certamente baixa, o emocional certamente sensibilizado. Mas aqui está alguém que nos dá exemplo de superação. Uma pessoa que deixa claro que quando uma pessoa realmente ela quer uma mudança na vida dela, nada a impedirá. Ele era cego, ele era mendigo, ele tinha tudo. Ninguém, é o tipo de pessoas é o tipo de gente que não tem credibilidade, não é ouvida, nem é vista. Muitas vezes ninguém nem enxerga. E ele se fez ouvir. Ele reagiu. Ele chamou a atenção para ele. Porque ele agiu com uma força imensa, diferente. Eu tenho certeza que ele não era o único cego que estava atrás de Jesus e o único enfermo, o único miserável. Mas é claro que ele foi o único que manifestou uma fé diferente, que reagiu com uma força diferente, mesmo sofrendo oposição, pessoas mandando ele calar a boca, aquietar, não incomodar Jesus. Aquilo não o fez calar, não o fez parar, não o fez desistir. Ele queria mudar. Ele queria uma mudança. Então as vozes, cale a boca, não foram suficientes para matar o que estava dentro dele. Havia dentro dele uma força e uma fé viva, gritando: eu quero uma vida diferente. E quando isso parte da pessoa, nada aqui fora vai ter o poder de tirá-la da direção. Porque a Bíblia não diz que alguém foi lá ajudá-lo. Então você vê que essa história, ninguém me ajuda, por isso que a minha vida não vai. Desde quando que alguém precisa? Quando uma pessoa realmente quer mudar de vida, ela não precisa que alguém estenda a mão para ela, não. Isso é fato, gente. Se uma pessoa quiser realmente mudar de vida, ainda que todo mundo esteja contra ela vai se posicionar e ela vai em frente. É o caso desse homem. Ele não teve ninguém que fosse lá apoiá-lo. Afinal, ele era um cego, ele era um mendigo. Ele estava numa situação. Era para ter alguém para ter misericórdia dele. Ninguém teve misericórdia, não. E quer saber de uma coisa? Eu vejo isso como muito bom. Porque ele deu prova de que quando uma pessoa quer mudar de vida, ela muda. Eu vejo que tem que ter gente assim, resiliente, determinadas, para mostrar para pessoas que não colocam a força devida para vencer, que é possível. Ninguém me estendeu a mão, mas Deus me estendeu a mão. Ninguém me ajudou, mas Deus me ajudou. Eu estava sozinho nisso, mas Deus foi comigo. Porque é possível, porque às vezes eu vejo gente que se esconde atrás disso. Aí eu não vejo assim, porque ninguém me ajudou. Bartimeu então tinha morrido cego. Porque além de não ajudar, teve gente para mandar ele calar a boca.
e desistir daquilo que ele queria, que era a chance da vida dele. Porque é exatamente isso. Às vezes você tem a sua chance, é a tua grande oportunidade. Ao invés de chegar alguém e dizer isso, vai mesmo, você pode. Aparece alguém para dizer, desiste, isso aí não vai acontecer, isso nunca vai fluir. Larga a mão disso, isso é lorota, isso é ladainha, isso é delírio, isso é besteira. Se ele tivesse ouvido essas vozes aqui, ele tinha morrido cego e mendigo. E tem muita gente que por ouvir opiniões, está na mesma situação, ou é pior. Tem muita gente que por viver dependendo do empurrão de alguém, ou do estender da mão de alguém, a vida dele não sai do lugar. Tem muita gente que quando alguém bate o pé e diz, quieta, para com isso, desiste disso, ele esconde, ele para. Tem muita gente que quando alguém vem e desfaz do sonho dele, daquilo que ele diz que quer para a vida, e diz, não, isso aí não vai dar em nada, não, a pessoa já abre mão. E isso é do diabo, isso é maligno, sou terminantemente contra uma postura dessa, porque eu não encontro nenhum apoio bíblico para isso. Se ninguém me estender a mão, então eu paro a minha vida. Se todo mundo for contrário aos meus sonhos, eu desisto dos sonhos. Se ninguém me der apoio, eu abro mão de tudo. Se eu sofrer crítica e oposição, eu abro mão. Aí, tudo bem, essa é a linha de pensamento de muita gente. Ele estava animado e tal, vem alguém, faz aquele comentário vindo do capeta, das profundezas do inferno. Larga a mão, isso aí não é bem assim, isso aqui, pronto, o sujeito murcha, acaba a vida dele, para tudo. Ele está indo, se ele sofre uma oposição, qualquer coisa que chega até ele, uma crítica, um pensamento contrário e tal, pronto, ele já desaba. Isso é maligno, isso é maligno. Tem gente que cruza os braços e fica lá. Eu preciso que alguém me ajude. Busca em Deus. Busca em Deus, porque se Bartimeu esperasse ajuda de ninguém, teve gente tentando roubar a única chance que ele teve na vida de mudar. Porque até então certamente, ninguém estava nem aí preocupado com ele. Um mendigo lá, o velho mendigo cego lá, não é nada. Mas quando ele reagiu, cala a boca. Cala a boca, aquieta aí, larga a mão disso, fica quieto no teu canto. Eu recebo, e ele deve ter recebido da mesma maneira, você é cego, é mendigo, se conforma com a tua situação. E eu amo ver a reação dele, não vou me conformar coisa nenhuma. Já fui mendigo e cego tempo demais, eu quero uma mudança na minha vida. Não vou me conformar coisa nenhuma. Isso é um grande problema de muita gente. Tem gente que se conforma em ser doente. Conforma. Eu tenho uma rinite que não sara, eu tenho uma asma, um bronquite que não sara, eu sou com a diabetes aqui que não sara, eu tenho um problema aqui que não sara, eu tenho uma coisa, normal, é coisa mesmo, é da vida. Ele conforma. Ele simplesmente se conforma. Ele vai no curso da maioria e ele se conforma. Tem gente que se conforma a viver à margem da abundância. Ele se conforma. Por que não acredita que pode ir além? Porque às vezes está incutido na cabeça dele ideias religiosas malignas, que ele deve aceitar mesmo aquela vidinha abaixo da vida conquistada por Jesus na cruz. Tem gente que vive abaixo. Ele conquistou a vida abundante, mas tem gente que vive na escassez. E alguns ainda carregam um ranço religioso que leva elas a acreditarem que é essa a saída. Essa é a vida que tem que aceitar. E isso está errado. Isso é diabólico.
temos guerras, lutas, etc. Sim, mas algumas pessoas ele está impregnado da ideia daquela provação que não sai, tá 500 anos lá e aquilo nunca muda na vida dele. E ele quer se convencer que aquilo é uma aprovação. Todo mundo é testado na vida. Agora a gente sai dos problemas. Entramos, outras situações vêm, mas um negócio que nunca muda, você tem que perguntar a Deus o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Por que isso aí não está andando? Por que você vai e volta no mesmo ponto? Vai e volta no mesmo ponto. Vai e volta no mesmo ponto. O problema não está em Deus, não. Isso aí é uma questão que precisa ser analisada, que não está certo, porque tem que sair. Nós sempre teremos mais desafios para enfrentar. Agora, nós superamos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Você tem que sair. Agora, se você nunca sai de um problema, tem que perguntar, o que é essa questão aí? Por que nunca sai desse problema? Ou por que hora você sai e até logo está voltando? Tem algo errado, Deus não é Deus de confusão. Ele não é. Você outro dia teve vitória, estava numa caminhada, numa toada boa, de repente desce no mesmo ponto. O que é que Deus o que Deus está requerendo? O que está acontecendo? O que você precisa entender para que as coisas fluam e não fiquem amarradas e travadas? Porque Deus quer nos dar vitória. Isso é fato. Ele quer te exaltar, Ele quer te abençoar. Mas qual o espírito? Que espírito domina a sua vida? É o da fé? É da reação? Você crê naquilo que Deus colocou no teu coração? Aquele sonho que Ele plantou lá, você crê, tem trabalhado para isso? Porque esse sonho de sair daquela vida derrotada existia no coração do Bartimeu. Não há dúvida, ninguém reage com tanta força assim, na oportunidade, na primeira que tem, não pega com tanta força, aquilo já não existia lá dentro. Ele tinha o sonho de viver uma vida diferente. Até então não tinha visto como, mas quando ele encontrou, quando passou por ele agarrou com toda a força da vida. E é isso que Deus espera. Se chegou até você a oportunidade de você mudar, se você recebe um entendimento de uma fé que te leva a vencer, você tem que agarrar com toda a força da tua vida. E não pode largar. E oposição, você vai ter muitas. E o que você faz? Faz o que Bartimeu fez. Insiste, grita ainda mais, luta ainda mais, porque isso significa luta ainda mais, resiste com toda a força. Ele resistiu, ele mostrou um espírito resiliente, determinado. Ele teve apoio para mudar? Não. Ele teve alguém para estender a mão? Não. Ele teve alguém que o motivasse a vencer? Não. Então, se você não tiver nada disso, isso não pode ser um problema para você vencer. Isso não pode ser. Você não pode colocar isso como um problema. Aí eu não tenho isso, então não dá para vencer. Não, eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém que me motive, que me empurre, que isso e aquilo, mas eu quero, isso existe dentro de mim, e Deus é comigo, eu e Deus podemos vencer. Deus, na minha vida eu vou vencer. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Se isso entra dentro de você, você vai embora. Às vezes você está lá esperando que algo venha de fora, venha da parte de alguém e tal. Não, isso aqui vem de você. Quem reagiu aqui, Jesus estava passando. Era uma oportunidade para muitas pessoas. Ele agarrou. Então, quando uma pessoa diz, eu nunca tive chance, todo mundo tem. Acontece que às vezes alguns querem a coisa sem nenhuma dificuldade. Ele já, ao manifestar a fé, a primeira vez que ele já disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele já sofreu oposição. E alguns aí já param e já começam a se portar como vítima, a alimentar uma autopiedade e a se sentir
o pobre, coitado, cego, mendigo, que ninguém ajuda, que ninguém apoia, que ninguém estende a mão, que ninguém valoriza, que todo mundo manda calar a boca. Ele podia ter alimentado esse espírito, como eu vejo muita gente alimentar. Coitado de mim, já tive uma vida difícil, uma infância difícil. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso. Minha vida foi assim, tantas lutas, tanto isso, e agora mais isso. Algumas pessoas vivem assim. Ele tinha tudo para alimentar um espírito de autopiedade. Mas eu não vejo autopiedade, mas aqui uma força e uma vontade de vencer imensa. E quando ele pôs isso para fora, ninguém pôde roubar dele. Porque quando uma pessoa realmente quer vencer, ninguém pode impedi-la, ninguém pode tirar dela aquilo que está dentro dela. Eu quero vencer. O mundo pode dizer o contrário, ninguém apoia, ninguém acreditou, mas ela acredita. E pela fé dela, porque a Bíblia diz aqui, quando o Senhor, então, ele gritou, e gritou ainda mais em meio a tanta oposição, até que o Senhor parou e disse, traga ele para mim. Aí a Bíblia diz que o Senhor perguntou, o que você quer que eu te faça? Você vê como a gente tem que falar com Deus mesmo e manifestar a fé e não agir como alguns. Deus já sabe o que eu quero. O que você quer que eu te faça? Bom, era notório que o sujeito era cego, então, supõe-se que ele quer ver. Então, parece que não é uma pergunta lá muito inteligente, mas era assim, porque ele era mendigo, tanto é que o título ainda fala, um mendigo cego. Então, ele podia ser cego, mas não precisava ser mendigo, no entanto, ele era cego, era mendigo. Então, ele era miserável, ele era doente. O que você quer de mim? O que você quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Então, recupere a sua visão. A sua fé te curou. A sua fé está aqui. A sua fé o curou. Jesus disse. Jesus deixou bem claro que foi a fé dele em ação, a reação dele de fé. Aquela reação de fé que o levou a viver aquele milagre. Então, não foi do fulano, do Beltrano, não foi de Jesus, foi dele. Ele manifestou a fé para ser curado. Ele manifestou a fé para viver o milagre. Ele. E ele pediu muito bem, naturalmente. Eu quero ver. E isso é muito amplo, porque quando você adquire visão espiritual, nada mais te segura. E isso é verdade. Algumas pessoas, elas são totalmente cegas espiritualmente. Elas são tudo menos praticantes de uma fé viva. Elas são emocionais, elas são religiosas, e elas se julgam arrogantemente espirituais. Mas elas podem ser tudo menos praticantes de uma fé viva. E o que leva uma pessoa a viver em vitórias não é o que ela acha, não é os aparatos religiosos e emocionais, mas a prática de uma fé viva. Não é ela arrogantemente se julgar espiritual, porque ela tem N movimentos espirituais, mas porque ela é espiritual, ela tem relacionamento com Deus. Ela pratica uma fé viva. E quando uma pessoa realmente pratica uma fé viva, ela realmente tem visão espiritual. Se você não tem visão de Deus, de relacionamento, do que significa um relacionamento com Deus, você pode ter Bíblia, conhecer N versículos, ou ela de capa a capa, você pode até pregar, está cheio de cegos pregando a palavra, cheio de cegos. Isso não determina, isso não significa nada. Não significa vida de vitórias, não significa. Eu posso pregar e ser uma cega. Não ter relacionamento nenhum com Deus, não entender o que significa um relacionamento com Deus, uma fé viva em Deus. Eu me faço entender?
Não significa nada. Não é difícil conhecer a história. Não é difícil você ler, você falar de forma emotiva sobre as coisas que você lê aqui. Eu estou falando de um relacionamento de conhecimento mesmo de Deus. De Deus. De Deus. E quando você dá lugar a isso, realmente nada te segura. Então, isso falta em muita gente. Às vezes eu ouço gente falar que tem 20 e tantos anos de fé ou nasceu num berço evangélico. Não significa nada. Se você não tiver um conhecimento de Deus, não significa nada. Bom, significa que você pelo menos foi colocado num bom caminho. Mas aí você andar em vitórias e ter uma vida vitoriosa, por lançar mão daquilo que é promessa de Deus de verdade, não de forma emocional, mas de um entendimento revelado da palavra. Você conhecer ela de forma revelada. Se eu for lá, eu posso puxar o gancho do Samuel, que ele dormia junto da arca no templo do Senhor. E quando o Senhor falou com ele, ele não interpretou, e a Bíblia diz assim, porque o Senhor ainda não tinha se revelado a ele. Ele já dormia do lado da arca do Senhor. Ele já dormia do lado da arca, dentro do templo. Do lado daquilo que simbolizava a presença do próprio Deus. Mas ele não tinha nenhuma revelação de Deus, da palavra de Deus, aquele entendimento, aquela intimidade com Deus. Então, essa visão é que nos dá isso. Uma visão espiritual. Não uma visão religiosa, emocional, uma visão espiritual. Espiritual. Exatamente isso. Como eu sempre bato, os cristãos são muito emocionais. E as emoções, elas roubam a inteligência. E é por isso que muitos acabam não manifestando uma fé com inteligência. E é por isso que não vive também os resultados que tanto sonha ou diz sonhar viver. Essa inteligência espiritual que fala em Colossenses 1:9 é fundamental. É fundamental. E uma pessoa emocional, ela não é inteligente. Uma pessoa dominada por emoções, ela não vai conseguir usar a cabeça com inteligência. Porque as emoções, elas confundem tudo. Elas normalmente tiram você daquilo que era um propósito e vontade de Deus. E por isso que nós temos que trabalhar continuamente. Eu sempre bato, nunca tome decisões em momentos de grande emotividade. As mulheres no período da TPM nem pensem em tomar qualquer decisão. Você olha lá, naquele dia você acha que o seu cabelo está ruim, você quer cortar ele aqui. Não faça isso. Quando passar a TPM, você vai dizer, graças a Deus que eu não fiz isso. Entendeu? No momento que você está ali, você vai pensar um monte de coisas. É ou não é? Você pode fazer uma burrada com a sua vida, porque você está estressado e cheio e as emoções borbulhando e confuso e não consegue discernir as coisas direito. E agora você acha que aquilo é a verdade absoluta. A hora que passa, você olha, nossa, olha o que eu estava pensando. Ia fazer uma besteira com a minha vida. Do tamanho do mundo. Uma besteira. Então, porque as emoções fazem isso. Elas cegam as pessoas. As emoções são capazes de cegar a pessoa. Elas deixam elas sem inteligência. E nós, todos nós, não é o fulano, o cicrano, nós temos que vigiar continuamente nessa área, porque todos nós, não é o fulano, o cicrano, qualquer um pode
escorregar feio no momento de grande emotividade. Você pode se deixar levar. E aí tomar uma decisão errada atrás da outra e fazer muitas besteiras com a vida, como nós vemos pessoas fazerem aí aos montes. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Vai, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele recuperou a visão, ele passou a seguir o Senhor. Então a Bíblia diz aqui, ó, imediatamente ele recuperou a visão e passou a seguir glorificando a Deus. Quer dizer, ele não voltou mais a ser um mendigo, a ser um cego, a vida dele mudou. Mas ele teve um processo de grande resistência aqui, ó, na fé para conseguir isso. Porque se ele tivesse se entregado a toda a represália, as críticas, a oposição que se levantou ali, ele tinha morrido cego e mendigo. É o que acontece com muita gente. É o que acontece com muitas pessoas. Às vezes a pessoa, o problema dela não é nem em crer em Deus, ela crê em Deus. Ela crê. Mas ela não consegue acreditar que ela pode vencer. Que Deus tem o poder de mudar a vida dela. Que os sonhos dela podem, sim, se realizarem. Ela não consegue acreditar que Deus pode operar na vida dela. Ela não consegue acreditar nela. Ela não consegue acreditar que ela pode viver mais, que ela pode sair daquilo. Ela não consegue. Ela se entrega às opiniões, ela se entrega às oposições. E aí a vida dela, ela crê, etc., mas a vida dela não anda. Ela podia ser mais, ser muito mais, mas ela não é. Ela não consegue ser tudo que ela pode ser. Ela não consegue ter, ela podia ter mais, mas ela não consegue ter tudo que ela pode ter. Ela pode ter muito mais, mas ela não consegue dar condições para Deus. Ela não consegue, e Deus opera pela fé. A tua fé te curou. Então você precisa crer e resistir nesta fé. E Deus age. Amém? Pega o seu propósito, por gentileza, e coloque-se em pé. No nome de Jesus. Primeiro, liga o seu pensamento no céu. Liga o seu pensamento no céu. Dá vazão a esse entendimento. Em nome de Jesus. Dá vazão a esse entendimento. Cada um sabe o que precisa. Senhor, eu preciso de visão espiritual. Eu preciso de visão espiritual. Eu preciso de entendimento espiritual. Eu quero essa força na minha vida, porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu tenho sofrido oposição de tudo quanto é lado, mas eu quero vencer. Eu quero vencer. E eu sei que o Senhor quer que eu vença. Porque é isso, exatamente isso. Deus quer que você vença. Deus quer que você viva o poder dele. Deus quer. A ideia de que algumas coisas Deus não tem para mim está fora. Não há dúvida, a vida que o Senhor conquistou na cruz foi uma vida abundante. E você não pode aceitar viver abaixo disso. Você fala abundância, é abundância.
Não tem a ver com privação e escassez. Você pode ser mais, todos nós podemos ir além. Então eu posso ser mais do que eu tenho sido, eu posso ter mais. Então, peraí, eu vou pegar uma mensagem como essa e dar lugar ao desenvolvimento da minha fé. Eu vou dar lugar ao desenvolvimento da minha fé. Quebranta o teu coração, o teu espírito. Deixe entrar como entendimento. Se você tende a ser uma pessoa muito emocional, está na hora de você botar o controle, um limite nisso, trabalhar isso aí. Porque pessoas emocionais são impulsivas, compulsivas, ansiosas, são inquietas, não tem paciência para esperar Deus agir, mudam de ideia muito rapidamente, querem desistir rápido das coisas, não querem passar pelo processo. Deixa pensamentos de desistir dominar o coração. E isso você não pode aceitar, porque isso é uma derrota. Uma derrota. Porque se Deus colocou algo dentro de você, é para acontecer. Você não pode cortar no meio. Você tem que ir. Tem coisa que às vezes a pessoa diz, não é que não está dando mais para aguentar. Às vezes não é nem que não está dando. É que naquela inquietação, a pessoa não quer reagir. Ela já quer jogar tudo para o alto. Mas a fé viva requer investimento. Se ele tivesse parado quando mandaram ele calar a boca, ele tinha morrido cego e mendigo. Às vezes o diabo vem e nos manda calar a boca também. Aceita isso, conforma com isso, desiste disso, para com isso, você não tem que aguentar isso. E muitas vezes o capeta vem e diz, você não tem, ou essa frase vem do capeta. Você não tem que aguentar isso, mas normalmente o que você não tem que aguentar é o processo que Deus quer, que você resista, porque Ele está te dando vitória, que você insista, que você clame mais. Você clame, você insista. Será que não passou pela cabeça do José? Em momentos, talvez se sentir solitário, sozinho, num país estranho, longe da família, que aquilo não era vida, não valia a pena. Que ele podia fazer alguma coisa, fugir de lá, fazer qualquer coisa. Claro que sim, ele era humano como eu e você. Claro que sim. Mas quando uma pessoa decide, eu serei um vitorioso, eu vou lutar, Deus colocou um sonho no meu coração, e eu vou brigar por ele, eu vou insistir, e eu vou viver. Se a minha vida está nas mãos de Deus, então eu vou dar condições para Ele me abençoar. Se Jesus está passando por mim, eu vou chamar a atenção dEle para que Ele me abençoe. Eu vou. Então, resista a isso. Se você ainda carrega algum ranço religioso, de doutrinas, ensinamentos, que às vezes te leva a conformar, a aceitar, a ter uma linguagem e acomodada, um sistema acomodado, ou até mesmo arrogante, porque a religião
deixa as pessoas arrogantes. A religiosidade, aquele religioso mesmo, ele fica muito arrogante. E ele muitas vezes não se deixa mais ensinar. Ele não está aberto a aprender, porque na cabeça dele já sabe tudo. Não entra mais. E se você não se tornar uma pessoa educável, como é que Deus vai te dirigir e conduzir para a direção de uma vida vitoriosa? Deus quer que você seja um cristão vitorioso. Tenha uma vida vitoriosa. Isso é fato. Se você entender, você vai fazer tudo que está ao teu alcance. Cala a boca, Bartimeu. Ele deixou bem claro, não vou calar. Essa é a chance da minha vida, eu não vou jogar fora. Eu quero uma mudança, eu não vou morrer assim. Eu gosto demais disso, gente. Porque eu tenho isso dentro da minha cabeça sempre. Eu não vou aceitar o pior, eu não vou aceitar menos, eu não vou morrer de uma forma que eu não quero. Eu não aceito. Eu tenho isso. Eu vejo pessoas que são inconformadas de forma emocional. Nós temos que ser inconformados de forma espiritual. Se o Senhor conquistou uma vida abundante, é a abundância que eu vou viver. Eu vou viver o melhor. Eu vou morar no céu, vou ter uma vida boa, mas agora eu estou na terra. Eu ainda estou na terra. É por isso que eu não suporto a ideia religiosa. É o céu. Eu vou para o céu um dia, mas eu ainda estou na terra. E estando na terra não vou viver como um miserável. Um dia eu vou para a glória. Eu estou pagando o preço para ir para a glória, mas ainda estou na terra. Os meus pés estão na terra. Eu preciso comer, eu preciso vestir, tem conta para pagar. Eu quero saúde, eu preciso de vida. A vida conquistada na cruz. Entendeu? O céu é maravilhoso, um dia eu vou chegar lá. Mas eu ainda estou na terra. E estando aqui, eu preciso viver as promessas de Deus. E eu preciso dar condições para Ele me abençoar. E eu penso que o Bartimeu entendeu muito bem. Eu estou na terra e eu não vou viver o resto da minha vida como um mendigo cego. Como um cego mendigando. Eu não vou. Se estou andando com Deus, claro que eu vou ouvir o arrebatamento da igreja, a trombeta soar. Mas até isso acontecer, eu tenho que viver tudo que foi prometido e conquistado na cruz. Em nome de Jesus, eu determino esse espírito sobre a tua vida. Levante o seu propósito ao céu e clame a Deus com a força da tua vida. Como Bartimeu clamou com toda a força da vida. Ele clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu penso que você deve lançar a mão na misericórdia de Deus. Pega a misericórdia de Deus. Toma posse da misericórdia de Deus. Clame a Deus com toda a força. Eu não vou ficar assim. Eu não vou me conformar com essa doença, com essa miséria, com esse desemprego, com essa vergonha, com essa falência, com essa escassez. Eu não vou me aceitar viver de forma cheia de privações e escassez. Eu quero viver a abundância em Deus. Eu tomo posse disso na minha vida. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Fala com Deus. Cadê a oração? A sua oração. Cadê a força? Como estava no Bartimeu. Bartimeu cheio de força. Bartimeu cheio de força. Cheio de força. Ele era um cego, era mendigo, mas quando a oportunidade passou de mudar de vida, ele agarrou e ele gritou com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não aceito mais. É isso que você tem que dizer: chega, eu não vou conviver com essa situação, eu quero
estou na terra, eu quero saúde, eu quero visão, eu quero prosperidade, eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero, Senhor, muda a minha vida. Eu quero viver as suas promessas. Muda a minha vida, eu quero viver as suas promessas. Muda a minha vida, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Muda a minha condição financeira, econômica, profissional. Eu quero saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu quero visão ampliada. Eu quero saúde. Eu quero vitória. Eu quero viver livre desses fardos. Eu quero essa vitória da minha vida, Jesus. Eu não vou levar essas 3 situações para 2013. Elas vão ficar em 2012. Eu quero esse livramento. Me dá um livramento, Jesus. Chega, eu não quero mais ser cego. Eu não aceito ser mendigo. Eu não aceito não ser ouvido. Eu não aceito viver uma vida derrotada. Chega, chega de cegueira. Chega de miséria. Chega de derrota. Chega de fracasso. Chega de ser roubado. Chega de ser escravizado. Chega, eu quero resposta, Jesus. Eu quero respostas. Me responde, Jesus. Me responde agora, Jesus. Me responde, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração é tua. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu quero esse sonho realizado. Eu quero esse livramento na minha vida. Abre essa porta para mim, Jesus. Realize esse sonho na minha vida. Realize, Jesus. Me prospera, Jesus. Eu te peço agora. Muda a minha condição financeira, econômica, profissional. Muda, meu Deus. Chega. Eu não vou mais carregar o fardo desse desemprego, dessa dívida. Esse processo na justiça. Esse roubo. Eu quero a minha restituição. Eu quero a restauração. Eu não aceito mais carregar o fardo desse problema da minha casa, na minha família, na minha saúde. Esse problema, essas 3 situações, me dá o livramento agora. Eu oro ao Senhor com toda a força da minha vida. Me dá o livramento, Jesus. Me dá o livramento desse problema. Me dá o livramento, eu te peço agora. Entre em ação na minha vida. Me responde, Santo de Israel. Tem misericórdia da minha vida. Eu invoco o teu nome. Eu peço resposta. Me dá vitória, Jesus. Fala isso com Deus. Vamos, minha gente. Não aceita frieza, mornidão. Levanta o teu espírito. Guerreia. Fala com Deus com força. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu quero os meus sonhos realizados. Eu quero os meus sonhos realizados. Eu quero os meus sonhos realizados. Realiza meus sonhos, Jesus. Abre portas para mim, cria meios. Tua palavra diz que quem planta, colhe. Eu estou plantando fé. Eu quero colher minha vitória, Jesus. Realiza meus sonhos, meus desejos, meus projetos. Abre as portas para mim, eu te invoco. Ninguém pode me dar essa vitória, mas o Senhor pode. Ninguém pode virar meu cativeiro, mas o Senhor pode. Ninguém pode mudar essa situação, mas o Senhor pode. Então eu oro ao Senhor, me dá vitória. Deus de Israel, vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Vai dando o livramento desses fardos, desses problemas. Responde, meu Deus. Tira essa pessoa da dependência de alguém. Tira das mãos de alguém. Tira desse problema. Tira das dívidas. Tira da vergonha, tira da humilhação, tira essa pessoa do fracasso, de uma vida cheia de privações, cheia de escassez. Tira, meu Deus, cura, meu Deus, liberta, Jesus, liberta, meu Deus, dá o livramento dessas 3 situações, essas 3 situações que são fardos. E ela disse: eu não vou levar esses fardos para 2013, eu quero libertação. Me liberta, Jesus, me responde, meu Deus. Muda, Senhor, a minha situação. Muda, Jesus. Muda, Jesus. Muda a situação dessa pessoa agora. Entra em ação nos detalhes. Age em detalhes na vida dela. E vai respondendo agora. Eu não sei.
Eu não tenho os detalhes. Como o Senhor perguntou para o Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Eu creio que Jesus está falando isso para você. O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus faça por você? Ele falou, eu quero ver, Senhor. O que você quer de Deus? Seja ousado, ousada. Fala o que você quer de Deus. Eu quero isso do Senhor, meu Deus. Eu quero o livramento desse problema. Eu quero essa resposta. Eu quero viver o teu poder. Eu quero viver as tuas promessas. Isso, quebrando o teu coração. Rasga o teu coração. O que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu quero a mudança daquele coração. Eu quero a mudança daquela questão. Na minha área profissional, econômica, na minha saúde, na minha família. Eu quero essa mudança agora. Eu quero me ver livre desses 3 problemas. Me dá a vitória, Jesus. Eu quero viver uma outra situação na minha vida. Eu quero entrar 2013 livre disso aqui, para a glória do teu nome. Me dá essa resposta. Em nome de Jesus Cristo, me responde. Realiza meus sonhos. Com a tua mão estendida, dá um endereço, dá um lugar, seja específico. Igual ele falou, eu quero ver. Vai lá, Jesus, eu te peço, envia anjos na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano de tal. Abre essa porta para mim, Jesus. Resolve esse problema. Me dá o livramento disso. Visita lá agora e me responde. Visita lá, Jesus. Eu oro ao Senhor. Eu peço socorro agora. Visita esse problema. Visita essa situação. Visita essa questão agora. Visita, Jesus. E me dá o livramento para a glória do teu nome. Me dá o livramento lá. Me dá a resposta agora. Eu te peço, joga por terra esse Golias, esse problema, essa situação, e me responda agora. Para a glória do teu nome, eu ordeno a vitória lá, essa porta aberta e esse milagre materializado. Em nome de Jesus. Fala com força mesmo. É hoje, Deus. Opera isso na minha vida. Opera, meu Deus. Para a glória do teu nome. Eu preciso dessa justiça, desse milagre na minha vida. Me dá essa resposta. Em nome de Jesus. Eu tomo posse junto com essa pessoa. Que ela seja livre dessas situações e que ela viva o teu poder. Para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.